Bom dia, bom dia! Como prometido, trouxe para vocês uma revisão aí do sistema digestório, respiratório e cardiovascular, tá? Alguns alunos estavam ainda muito inseguros, né, em relação a esse estudo. Bom, eu vou pedir para vocês abrirem o caderno, pegarem o livro e a gente vai acabar revisando aí, então, esse conteúdo que logo mais cai na prova de vocês. Bom, eu não fiz live, como eu tinha prometido, porque a minha câmera aqui não me ajudou. E aí, então não tem um propósito de fazer live sem câmera, né? Então, eu vou passando aqui, vou explicando para vocês e espero que vocês tenham a melhor compreensão possível. Sistema digestório, nós vimos então, foi o primeiro sistema, né, que nós começamos o estudo então nesse trimestre, e em relação aos sistemas fisiológicos. O sistema digestório é o sistema responsável, então, por nos alimentar, por nos trazer essa energia, né, para o corpo. Uma vez que você coloca o alimento na boca, ali mesmo já se inicia o processo digestório. Esse processo digestório, na boca, geralmente o que quebra ali é o amido, com a ação mecânica dos dentes, né? Então tem a trituração dos dentes. Os humanos têm dentes, outros animais têm outros aparelhos bucais, né? Então é interessante vocês também estudarem os sistemas relacionando com os outros filos que vocês aprenderam lá no segundo ano. O polvo, por exemplo, tem rádula, os insetos também têm pinças, né? Então, alguns são sugadores, outros são trituradores, outros raspam seus alimentos. Mas aqui no sistema digestório humano, nós temos os dentes e nós aqui na cavidade oral, aqui na boca, vamos ter a língua e as glândulas salivares, tá? A sublingual, a parótida e a submandibular. Então, nós temos aqui essas glândulas que liberam saliva. A saliva, por sua vez, libera uma enzima chamada pitialina. A pitialina também é denominada amilase salivar, tá aqui, ó, nesse resuminho simples. Eu complementei esse desenho aqui, tá? Que vocês têm aí também no material de vocês. Vejam só que aqui eu coloquei algumas estruturas em laranja, puxei algumas setas novas e eu vou falar para vocês algumas estruturas e algumas substâncias que não estão contidas aqui nessa explicação, tá bom? Então a gente vai se aprofundar um pouco mais, porque é importante. Uma vez que vocês, o meu canal aqui, vocês sabem que é para ensino fundamental e médio, e não tem como sair do médio sem saber sobre o sistema digestório, de pelo menos um pouco mais ampliado do que isso que tem aqui nesse descritivo. Então, vamos lá. Aqui nessa cavidade, nós temos então o início do processo digestório, como eu disse, e o principal alimento são os alimentos ricos em amido, porque a amilase salivar, a pitialina, ela degrada isso, ela degrada amido. E aqui vai ter a maceração, então, desse alimento, né? Você vai mastigando, vai formando o tal do bolo alimentar. Então, ele para de ser chamado de alimento, vai passar a ser chamado de bolo alimentar. E ele vai ser deglutido. Ele vai entrar aqui, ó, nessa primeira porção, que é o fundo aqui da garganta, que é comum do sistema respiratório e do digestório, chamada de faringe. A epiglote se fecha quando você engole, para o alimento não ir para o sistema respiratório, tá? Então, é uma estrutura, eu mostrei isso para vocês numa aula de laboratório, não sei se vocês se lembram. E depois, este bolo alimentar vai descer por movimentos peristálticos, são os movimentos de deglutição. Você engole assim, né? Engula sua saliva aí. Então, você sente que faz uma ondinha, são movimentos peristálticos. E ele vai descer por todo o esôfago. Este esôfago, ele termina aqui, ó, no estômago, esse órgão aqui, tá? Entre o esôfago e o estômago vai ter uma válvula que se fecha para não deixar o material que está no estômago voltar. Eu já vou falar sobre os problemas do sistema digestório relacionados a esse sistema, mas a gente vai ver que existe sim pessoas que sentem um desconforto, às vezes em alguns tipos de alimentos, que esse alimento pode voltar para cá e pode causar uma azia, uma queimação. A válvula que tem aqui é chamada de cárdia, ok? O bolo alimentar, ao chegar aqui no estômago, ele vai sofrer um processo de quimificação, onde o suco gástrico, rico em pepsina, vai degradar a proteína, tá?
Uma coisa importante para vocês se lembrarem é que o pH do estômago é muito ácido, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma escala de pH. Quem tem dúvida em escala de pH, eu vou mostrar para vocês já já. E aqui eu tenho o pH muito ácido, ele corrói o alimento que tá aqui, tá? Ele vai corroer principalmente as proteínas, ok? Quando esse processo de quimificação termina, esse bolo alimentar passa a se chamar de quimo. E o quimo desce então aqui, ó, para a primeira porção do intestino delgado. O intestino delgado começa aqui e termina aqui, faz todas essas voltinhas aqui internas, ok? Aqui é o intestino delgado. Mas essa primeira porção, ela é denominada duodeno. E é aqui no duodeno onde toda a digestão, o processo digestório vai acabar de ser, vai ser finalizado, ok? Os alimentos vão parar aqui e vão ser degradados. Então, qual que é o término dessa degradação? Para ter o término dessa degradação aqui no duodeno, a gente vai precisar da ajuda de 3 substâncias muito especiais. Uma vem daqui do pâncreas, que é o suco pancreático, rico também em substâncias digestivas, tá? E aqui a gente vai ter a vesícula biliar, que está abaixo aqui de um órgão grandão chamado fígado, tá vendo? E aí, gente, é o seguinte, o fígado produz a bile, tá? Então, o fígado produz a bile, armazena a bile aqui na vesícula biliar, e isso desce aqui por esse ducto, entra aqui pelo pâncreas, junto com o suco pancreático, eles acabam sendo jorrados, né, aqui no duodeno. O próprio duodeno também produz o suco entérico. E essas 3 substâncias, bile, suco pancreático e suco entérico, finalizam a digestão. Todos esses alimentos que passaram aqui e finalizaram, você lembra que veio com um processo chamado quimo? Então aqui o quimo chegou aqui, passou por esse processo com essas 3 substâncias, a gente fala que foi um processo de quilificação. Então agora a gente vai denominar o quimo de quilo. E o quilo vai seguir aqui o seu propósito por todo o trato intestinal delgado, passando pelo jejuno, fica aqui nessa porção. Depois ele finaliza aqui no ilho, ok? Nessa porção entre jejum e ilho, nós temos a absorção dos nutrientes. Quem que absorve isso? A mucosa intestinal passa para a corrente sanguínea. É aqui, e aqui no fígado também, que também é rico, bem vascularizado, que nós temos, então, a junção, né? Uma condição de ligação entre o sistema cardiovascular, que é o circulatório, com o digestório, ok? O sangue passa por aqui para pegar os nutrientes. Bom, e aí o que acontece? Acontece que aqui nós temos o apêndice vermiforme, tá? Que te protege aí de vermes e tudo mais. Mas tudo bem viver sem, ok, gente? Assim também como a vesícula, tá? Tem como tirar e a pessoa continua vivendo bem. Porque são estruturas anexas que a gente consegue depois controlar. Por exemplo, aqui a gente vai ter depois outros bolsões cheios de glóbulos brancos que nos protegem também de possíveis infecções. E aqui na vesícula é o seguinte, se você tirar a vesícula, o fígado começa a jorrar bile diretamente no duodeno, ok? Passa aqui pelo esfíncter de Oddi, né, que eu vou mostrar pra vocês, e fica aqui trabalhando já de uma forma direta. Bom, o quilo, então, tava aqui, né, e vai virar fezes, gente. Então, as fezes vão passando por todo o trato intestinal grosso, tá? Colo ascendente, colo transversal, colo descendente. Aqui você vai sentindo a vontade de defecar, então a vontade de fazer o número 2. E aqui no reto, então, é onde as fezes ficam mais armazenadinhas ali, esperando você ir para o banheiro e evacuar pelo ânus, ok? Então, não tem muito segredo, é um sistema que a gente aprende desde o Fundamental 1, mas aqui a gente acaba indo mais a fundo. Vamos falar de pH, vamos falar de hormônios relacionados à digestão e também essas substâncias bioquímicas aí, a pitialina, a pepsina, o suco entérico, o suco pancreático, né, a bile, ok? Então, dando continuidade, escala de pH.
É importante que vocês saibam que para essas substâncias, tanto a pepsina, né, quanto a pitialina, quanto a tripsina e outras substâncias, e outras enzimas, fazerem efeito, a gente precisa de temperatura e o pH ótimo, que a gente fala que é o pH ideal. Então, quando você come, o que vai te ajudar a degradar o amido? É a amilase salivar, também denominada pitialina. A pitialina tem um pH neutro. O que é o pH neutro? Então, aqui nós temos a escala de pH, onde 0 é o mais ácido e 14 é o mais alcalino, também denominado de básico, tá bom? O neutro fica aqui no meio. Então, a gente chama aqui de neutro de 6,5 a 7,5, tá bom? Fica aqui o neutro. Agora, abaixo de 6, acidez. Acima aqui, ó, de 8 para cima, alcalinidade, ou seja, basicidade, tá? Professora, porque é básico, então não é corrosivo? É sim. Soda cáustica, não sei se vocês conhecem, é extremamente corrosiva e é extremamente básica, tá? Então, depois aí quem gosta de química, né, vai fazer o elo, então, dessa matéria aqui, que nós chamamos de bioquímica até, tá bom? Bom, suco gástrico, que fica lá no nosso estômago, ele vai ter pepsina ou renina. Renina é o que degrada o leite no recém-nascido. Depois nós vamos ter, então, a substituição crescente aí pela pepsina. E aí o pH é ácido, tá bom? Então, o pH é bem ácido para degradar, então, a carne, né, e outros processos proteicos, ok? Depois, as peptonas e outras proteínas, elas são, essa aqui seria o quimo, tá? Vão para o intestino delgado, lá no duodeno, para receber o suco pancreático, o suco entérico e a bile, né? A bile não tá aqui, mas ela também, degrada gordura, tá bom? Vamos lá. Então, quando chega lá no duodeno, e eu vou voltar o slide para você não se perder, peraí, aqui. Então, aqui, ó, pH neutro na boca, pH ácido no estômago, aqui era o quimo. Quando chega aqui no duodeno, formou o quilo. O quilo, para ter a bile, para ter o suco pancreático e o suco entérico funcionando certinho, nós temos o pH ótimo, que é o alcalino. Ou seja, é aqui, ó, básico, tá bom? Algumas dessas substâncias mais aqui perto do próximo do 8, outras aqui próximo do 11, outras no 14, tá bom? Nesse nível de conhecimento, é muito raro cair num vestibular, num Enem, numa prova externa, tá bom? Mas nesse nível muito básico, aqui saber só que se é ácido, neutro e alcalino, cai muito. Muito mesmo. Então, vale sim estudar, vale sim resolver alguns exercícios em cima dessa tabelinha de escala de pH, ok? A partir do momento que o quimo se transforma em quilo, chega no duodeno, passando então por um processo digestório, onde geralmente essas provas externas, eles destacam a ação da tripsina, tá? Se eu fosse falar para vocês assim, quais que a gente estuda mais? Qual que a gente pode estudar mais? Tripsina. É a que mais cai. Lipase cai bastante, por conta dela também degradar substratos de lipídios, que são gorduras, tá? Junto com a bile, ok? Lembrando que tudo que a gente come tem DNA e RNA, porque é vivo, tem células vegetais, animais, né? E vamos pensar aqui também como cogumelos, né? Tem shimeji, shiitake, enfim, eles também têm aqui seu material genético, a gente come. E aí o que acontece? A RNase e a DNase, né? Que é a ribonuclease e a desoxirribonuclease, elas acabam então degradando esse material pra gente, nucleotídeos, e a gente então oferece aí pro nosso corpo esses compostos pra gente estar fazendo novas células, né, no corpo. A gente se renova sempre, ainda bem, né? Bom, e o suco entérico, que é o próprio suco do duodeno, ele vai então degradar aí muitos outros carboidratos, né? Então ele tem uma ligação muito mais com carboidratos. A gente vai ter o amido lá na saliva, né? Que é um polissacarídeo, mas aqui a gente já vai ter uma degradação de outros carboidratos, tá bom? Principalmente a glicose, né, que a gente precisa tanto para fazer o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Vai sair a matéria para outro vídeo. Bom, problemas de saúde relacionados ao sistema digestório. O primeiro é o refluxo. Então, o que é o refluxo? A partir do momento que você come alguma coisa, você coloca no seu estômago, ele vai começar a produzir o suco gástrico, que a pepsina vai fazer ação lá nas proteínas.
você tem aquela válvula que é chamada de cárdia. Então, esse esfíncter aqui é a cárdia, tá? Esfíncter cárdico. Ele fica fechado. Geralmente é assim. Quando a pessoa tem uma disfunção, tá? Ela pode ter aqui uma abertura desse esfíncter, ok? Então, às vezes ele não se fecha de acordo certinho, a pessoa vai ter um vazamento dessa substância, desse suco gástrico aqui no esôfago. Gente, suco gástrico, a pepsina, ela degrada a proteína. Os nossos órgãos são carnes feitos de proteína. Quando isso aqui sobe, ao contrário do seu estômago, que tem uma proteção que parece um couro, se você nunca viu um estômago, vai no açougue e vai lá ver o que é o estômago do boi. Isso é interessante. Gente, isso é estudo, tá? Conhecimento ajuda, viu? Salva vidas. O que acontece? Aqui é um couro. Agora, o seu esôfago, não. O seu esôfago, gente, ele é uma carninha. Então, ele vai sofrer com isso. A pessoa vai sentir azia, dor, né? Aquele problema de má digestão, né? Ela vai sentir uma queimação nessa parte aqui do peito. Ok? Então, isso aqui é o problema do tal do refluxo. Deixa eu... Aí. Bom, gastrite e úlcera. A gastrite e a úlcera já é o seguinte. Nós temos aqui o nosso estômago, com todas essas microvilosidades, tá vendo? Ele geralmente é assim, ó, grossinho e tudo mais. Mas o que acontece? Quando você tem falta de alimentos, por exemplo, masca chiclete, você não coloca alimento aqui dentro. Seu sistema nervoso manda informação que vai chegar alimento. Só que nunca chega. E aí, esta parede estomacal começa a produzir suco gástrico. E ao invés de corroer um alimento que estaria aqui, ela começa a corroer a própria parede. Por que a ansiedade e estresse também traz isso? A pessoa geralmente range os dentes e geralmente ela saliva, tá? Aquela sensação de, ai meu Deus, né? Fica aquela ansiedade assim, aí a pessoa fica... com o metabolismo um pouco mais acelerado, e com isso o seu corpo pede o alimento e nunca chega esse alimento porque não tem. Então, é o que acontece, tá? Daí vai liberando muito mais suco gástrico e vai corroendo. Só que tem uma diferença entre gastrite e úlcera. A gastrite é a inflamação, a pessoa sente uma dor. A úlcera é uma ferida mais profunda e que pode levar a um caso muito sério, até mesmo de câncer, tá bom? Então, tem que tomar cuidado, não pode ficar horas e horas sem comer, sempre tem que colocar uma coisinha na boca, isso é bom, tá bom? Pra você proteger aí o seu trato digestório, ok? E aqui, só pra gente fazer, eu gosto sempre de aproveitar todas as imagens pra vocês terem a melhor visualização. Amarelinho aqui é o pâncreas, aqui é o esfíncter de Oddi, onde sai, né, o suco pancreático, aqui nessa primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, tá bom? Duodeno desce... E aí, ele faz parte do intestino delgado, todo aquele meião. E agora, aqui é só um desenho de uma porçãozinha, uma parte do intestino grosso que passa por cima, aqui assim, tá? Eles não têm contato por aqui, tá bom? É que fica um em cima do outro aqui. Bom, agora nós temos vômitos de bile. Tem gente que às vezes come muita gordura. Tem gente que consome álcool em grande quantidade. E o álcool geralmente é metabolizado aqui, gente, nessa porção do duodeno, tá? Com todas aquelas substâncias lá pelo suco pancreático e suco entérico. O que acontece? A pessoa, então, engoliu aqui pelo esôfago, a pessoa passou por esses alimentos, né? O bolo alimentar veio pra cá, passou pelo estômago e chega aqui, então, no duodeno, tá? O duodeno seria aqui essa primeira porção do 6 aqui, e o 5 seria o piloro. O que é o piloro? É um outro esfíncter. Aqui no 4, eu teria, por exemplo, um esfíncter cárdico, lembra? Do esôfago para o estômago. 3 é o estômago. Aqui em cima, grandão, esse órgão grandão aqui fica meio translúcido aqui nessa imagem, é o fígado, tá bom? Onde produz a bile. E aí, o que acontece? Acontece que para você degradar tudo isso, você vai ter a produção de bile. E em grande quantidade, para degradar a gordura e para degradar o álcool. Então, pessoas que geralmente bebem mais do que o recomendado, acabam tendo crises de vômitos. Já viram bêbados vomitando? O que acontece? Ela vai vomitar não só o álcool que ela consumiu e tá parado aqui, o alimento, sei lá,
ela vai vomitar a bile. A bile ela tem cor amarelo esverdeada e ela sai dessa bolsinha. Então, o vômito faria o sentido contrário. Olha só, nosso processo digestório começa na boca, né? Desce esôfago, desce pro estômago, passa pelo piloro, né? Chegando aqui no intestino delgado, no duodeno. O vômito vai sair do duodeno, passa pelo piloro, volta pelo estômago, passa pela cárdia, sobe o esôfago e vai sair pela boca. Ok? Esse aí é o caminho aí do vômito de bile, tá? Então, para saber só que é um vômito geralmente amarelo esverdeado. Tem essa coloração aí. Porque às vezes tem vômito de outras coisas, né? Você comeu alguma coisa estragada. Aqui é um outro probleminha que ele está associado ao sistema digestório, que é os cálculos biliares. Isso aqui pode ser genético, pode ser relacionado também à alimentação da pessoa. Então, aqui é o fígado produzindo a bile. Da bile sai, então, essa bile ela pode criar aí também, se solidificar, né? Vai criando, então, pedrinhas que podem, então, estarem bloqueando a passagem da bile. Ixi, gente, eu tô causando aqui. Pronto. Não, eu tava resolvendo um processo aqui também enfim, vamos seguir pra aula. Aqui é o seguinte, a bile então produz essas pedrinhas, dessas pedrinhas elas podem entupir aqui o canal da vesícula biliar que sairia aqui no nosso duodeno, ok? Então é por isso que as pessoas retiram a vesícula, né? Porque elas estão produzindo essas pedrinhas, e essas pedrinhas podem então aqui colabar, pode então obstruir, né? O ducto, e aí a pessoa ficaria sem a liberação da bile e teria dificuldade na digestão de gorduras, tá bom? Tcharam! E pode viver sem. Aqui, prisão de ventre, né, e diarreia. Gente, é o seguinte, escala de Bristol é uma escala que demonstra aí, né, a qualidade das fezes. E aí, quando que você tá com uma prisão de ventre e quando que você tá aí com as fezes mais líquidas, né, sendo uma diarreia. Bom, do tipo 1 e 2 é o que eles chamam de prisão de ventre crônica, tá? É quando a pessoa sai tudo bolinha, sabe? Então, assim, muito ressecada, demora para fazer o número 2, sai sangue, dói, não defeca muitas vezes durante a semana, enfim, tá? É ruim porque as fezes são toxinas, são substâncias que deveriam ser eliminadas do nosso corpo. Se você ficar com essas substâncias por muito tempo, você vai estar reabsorvendo isso. Isso aí causa uma intoxicação, é ruim, dá dor de cabeça, mal-estar, dá vários processos. Agora, mais pastosinha, tudo bem, tá tudo certo, você tá defecando de acordo, tá eliminando e tá limpando o seu trato intestinal. Muita fibra não. Comer fibras, comer aí uma alimentação rica, né, em frutas e vegetais, legumes, favorece, né, e água também, favorece limpar aí o seu trato intestinal. Agora, quando elas estão assim muito líquidas, gente, também é ruim. É sinal que tem algum patógeno, alguma bactéria, alguma coisa que você comeu e que você não está te fazendo bem. E o corpo vai tentar lavar isso e eliminar para tentar, né, pra se proteger. Então, ter uma diarreia também não é tão ruim. O que não pode é ficar por muito tempo, senão você vai ter uma desidratação, né? Agora, o que você precisa controlar isso, vai no médico, tá bom? Aliás, tudo que eu falo aqui, gente, eu não sou médica, eu sou professora de biologia, ok? Eu não sou doutora nem nada, eu tô ensinando pra vocês os processos. Mas assim, mas eu tenho isso, então agora, ai meu Deus, eu preciso tomar tal remédio. Não, você vai no médico, vai atrás de um profissional da saúde que te oriente, ok? Aqui eu só tô mostrando a escala de Bristol e mostrando então que existe uma constipação crônica e uma constipação líquida, uma diarreia mais líquida que podem trazer problemas. Às vezes a pessoa só tem diarreia em uma evacuação. Ok, limpou. Agora, se continuar, é óbvio, né, que a coisa não tá certa e você precisa, sim, ir no médico para fazer um tratamento, né, uma análise, fazer um diagnóstico. Bom,
E os hormônios relacionados à digestão? Essa parte aqui é bem importante, porque como que o corpo se comunica, né? Como que ele sabe quando termina a digestão, quando tem que do estômago, quando tem que ir lá para o intestino delgado, quando tem que parar de produzir tal substância ou não? Então vamos lá. O alimento saiu daqui, né, do seu estômago, ele era o quimo, e aqui no seu estômago ele sofreu o processo do suco gástrico, lembra disso? E quem liberou o suco gástrico foi esse hormônio chamado gastrina, ok? Quando o quimo chega aqui no nosso duodeno, ele estimula a produção do CCQ, da colicistoquinina, e da secretina. Então, isso aqui são outras substâncias. O CCQ vai estimular a vesícula biliar liberar bile e vai estimular o pâncreas também a liberar o suco pancreático. E também ele acaba ativando o próprio suco entérico, ok? Já a secretina, ela vai estimular o pâncreas também a liberar o suco pancreático. E a secretina é ela que vai inibir a gastrina e falar assim, ó, para de produzir suco gástrico aí, porque o alimento já chegou aqui, tá? Então, olha que legal, a secretina, ela ajuda a liberar essas substâncias aqui, né, do pâncreas e tudo mais, mas ela também sinaliza ao estômago a parar de produzir suco gástrico, como? Inibindo a gastrina, e a gastrina, por sua vez, daí não acaba estimulando a produção da pepsina, tá bom? Lembrando que todas essas aulas, aqui hoje é só revisão, e a aula mesmo, explicadinha, mais pausada, tem no canal, tá bom? De cada um desses sistemas. Primeira questão que eu trago para vocês pra gente tentar resolver, né? Uma do Enem. Em uma atividade prática, um professor propôs o seguinte experimento: materiais, copo plástico pequeno, leite e suco de limão. Procedimento: coloque leite até a metade do copo plástico e em seguida adicione lentamente 20 gotas de limão, levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão, a composição biomolecular do leite e os resultados que os alunos observariam na realização do experimento. Qual processo digestório estaria sendo simulado? Então, ali a gente tem letra A, ação da bile sobre as gorduras do duodeno. B, ação do suco pancreático sobre as gorduras. C, ação da saliva sobre os carboidratos na boca. D, ação do suco entérico sobre as proteínas no íleo. E, ação do suco gástrico sobre as proteínas do estômago. Então, ele fala do leite, do suco de limão, tá? Então, o leite tem qual composição? Suco de limão. Qual que é o pH disso, né? Porque aqui, ó, levando-se em consideração a faixa do pH do suco de limão, ok? Na composição biomolecular do leite. Então, leite, ele pode até ter gorduras, né? Mas, na verdade, ele é um alimento mais rico em proteínas, ok? Então, a gente vai ter aí a ação do suco, seria como se fosse a ação de um suco gástrico, né? Nas proteínas, tá bom? Então, pensa comigo, ele tem até gordura, poderia até levar o aluno a um erro aqui, ok? Ação da bile sobre as gorduras no duodeno. No entanto, o leite, ele é um alimento que é rico em proteína, tá bom? Então, ele é um alimento considerado proteico. A ação do suco pancreático sobre as gorduras, não, né? Aí o suco pancreático é muito mais em cima de carboidratos. A ação da saliva, né, sobre os carboidratos na boca, não, o leite não vai ter o amido. A ação do suco entérico sobre as proteínas no íleo não, né, seria lá no duodeno. E a letra E, a ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago. E aí, então, essa é a resposta correta, letra E, onde o suco de limão simula a ação do ácido clorídrico, né, uma vez que ele é ácido, secretado no suco gástrico sobre as proteínas do leite, lá no estômago, tá bom? Mais uma aqui de verdadeira e falsa, então essa aqui é da Universidade Estadual do Ceará. Considerando os processos de digestão animal, escreva verdadeiro ou falso, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. As enzimas do suco gástrico humano do tipo maltase, sacarase, lactase, nucleotidases e peptidases são produzidas no estômago e atuam em pH ácido.
A digestão extracelular humana depende de processos mecânicos e químicos que são iniciados na boca, onde se dá a participação da enzima pitialina, que atua em pH neutro. A fragmentação dos alimentos realizada pela rádula em moluscos é denominada de raspagem, enquanto aquela promovida pelas peças bucais de libélulas e lagostas é denominada trituração. Eu tenho uma aula aqui de polvo, tá? Aqui no canal. Quem quiser ver depois a rádula dos moluscos. Piloro é uma região do estômago humano, entre o esôfago e o estômago, responsável por regular a passagem do alimento de um órgão para o outro, além de impedir o refluxo deste. Está correta de cima para baixo a sequência, então é de cima para baixo, tá bom? Então vamos lá. A gente tem então ele falando aqui que o suco gástrico humano do tipo maltase, as enzimas do suco gástrico, né? Do tipo maltase, sacarase, são produzidas no estômago e atuam em pH ácido. Nós vimos então que essas enzimas aqui, elas não são, né, do suco gástrico, elas são lá do suco entérico e por conta disso ela é falsa, ok? Bom, segunda. A digestão extracelular humana depende de processos mecânicos e químicos que são iniciados na boca. Onde se dá a participação de enzimas, da enzima pitialina que atua em pH neutro. Corretíssima, né, gente? Porque é pH neutro, é pitialina e começa na boca, né? Tem processos mecânicos e químicos. Essa aqui, talvez vocês tenham uma certa dúvida, porque ela se relaciona com o conteúdo do segundo ano. Vamos lá. A fragmentação dos alimentos realizados pela rádula em moluscos é denominada de raspagem. Sim. E aqui as peças bucais das libélulas lagostas é denominada de trituração. Também está correta, ok? Não sei se vocês se lembravam disso. Vocês já sabem qual a resposta, né? Porque já deu F, VV, né? Já sabem que é aqui a letra B. Mas vamos terminar aqui de refletir em cima da última. Piloro é uma região do estômago humano entre o esôfago e o estômago. Não, né, gente? É a cárdia, não é o piloro. O piloro fica entre o estômago e o duodeno, ok? Então, letra B, né? E aí é isso daí. A principal enzima presente no suco gástrico é a pepsina, né? E aqui a válvula pilórica fica entre estômago e duodeno. Então, os dois erros aí daquela questão da Universidade Estadual do Ceará. Vamos entrar então no sistema respiratório. Lembrando que hoje é uma aula de revisão. Então, sistema respiratório, essa imagem aí que vocês também têm no material de vocês. Aqui eu tenho a cavidade nasal nariz, onde temos pelinhos que produzem um certo muco, né? Para fazer então um bloqueio da entrada de patógenos presentes no ar, material particulado, poeiras e tudo mais. E aí isso ele te ajuda aí nessa proteção. O que acontece? Quando você respira, esse ar ele entra aqui nessa cavidade nasal e vai descer pela faringe, né? Lembra que eu falei que a faringe é uma estrutura que ela é comum do sistema digestório e respiratório, ok? Bom, esse ar agora não vai descer pelo nosso esôfago. Aqui seria o esôfago, gente, ó. Ele vai para onde? Ele vai passar pela primeira porção, que é a laringe, aqui. Aqui a epiglote, que fica aberta para o ar passa pela laringe, desce a laringe, vai chegar aqui na traqueia, a traqueia é toda anelada, não sei se vocês se lembram da nossa aula de laboratório, então ela é toda anelada, e depois ela vai para os brônquios direito e esquerdo. Terminando os brônquios direito e esquerdos, ela vai para os bronquíolos, que são minúsculos caninhos, né? E no final de cada bronquíolo, nós vamos ter inúmeros alvéolos. Olha aqui os alvéolos, que são essas bolsinhas de ar, ok? E tudo isso vai compondo aí os nossos pulmões, tá? A gente tem dois, né? O pulmão direito e esquerdo, que ficam então sobre um músculo chamado de diafragma. Quando esse músculo desce, ele se contrai. Quando ele se contrai, ele abre espaço para você colocar mais ar e você inspira. Quando ele relaxa, ele volta à sua posição inicial, aquela é assim, ele então
ele se relaxa e então ele comprime aqui, tá vendo, ó, o espaço, né, a área pulmonar, e você manda o ar de volta e você expira. O legal, sempre o ideal, é você inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Por que não é certo a gente respirar pela boca? Porque você não tem a proteção do nariz, os pelinhos e o muco, tá bom? Então você pode soltar o ar pela boca, mas você não pode respirar. Outra coisa, gente, as máscaras, essas da Covid, né, essas máscaras protetoras, elas auxiliam também no aquecimento do ar. De manhã, pela manhã, geralmente o ar é mais frio. Se você tem rinite, sinusite, faringite, seria ideal você usar a máscara para aquecer o ar. Assim, você vai evitar de ter um ressecamento, né, nessa mucosa e ter uma inflamação, ok? Então, este é o seu sistema respiratório e agora nós vamos nos focar nessa região aqui alveolar, que são esses minúsculos saquinhos aqui, muito próximos dos capilares sanguíneos, tá? Então, olha só, aqui eu tenho os alvéolos pulmonares e eles são totalmente vascularizados. Conforme passa um vaso sanguíneo aqui, eu tenho as hemácias, que são as células sanguíneas, onde elas vão deixando o gás carbônico que você tinha no seu corpo para você expirar e fazer a expiração, e elas automaticamente passam capturando o oxigênio que você trouxe da atmosfera, né, na sua inspiração, ok? Então você respira, né? Vou voltar aqui, peraí, opa, aqui. Então você respira, pois ar com gás oxigênio e vai chegar aqui no seu alvéolo, ok? O sangue passa, pega o oxigênio e ao mesmo tempo deixa o gás carbônico. E esse alvéolo, então, manda ao contrário. Alvéolo, bronquíolos, brônquio, né? Traqueia, a laringe, faringe e aí a cavidade nasal, tá? Ou a oral, se você pode também eliminar o ar pela boca. Ok? Então, aqui é a hematose, é assim esse processo que acontece. De onde veio esse sangue rico em gás carbônico? Veio do seu pulmão, lá pela artéria pulmonar. Para onde vai esse sangue rico em oxigênio? Vai para o seu coração, tá? Lá pelas veias pulmonares, ok? O coração bombeia por artéria pulmonar. Então, vem para cá, artéria arteríola capilar. Depois, esse capilar vira uma vênula, uma veia e volta para o coração. Lembra? E aí, o coração depois bombeia pela aorta. Então, vamos resolver uma questão aqui do nosso sistema respiratório e a gente já vai para o cardiovascular. Unicamp 2020, uma bem recente, hein? O uso de cigarros eletrônicos é crescente entre jovens. Na composição desses cigarros encontramos propilenoglicol, glicerol, água, nicotina e flavorizantes, que são aquecidos e vaporizados pela inalação. Um estudo foi desenvolvido com animais experimentais expostos a 3 fatores distintos: ar ambiente, nicotina e cigarro eletrônico. Constatou-se que a exposição à nicotina e ao cigarro eletrônico causa aumento da área de espaço aéreo alveolar e redução das paredes alveolares, em comparação com o grupo exposto ao ar ambiente. Adicionalmente, o grupo exposto ao cigarro eletrônico apresentou maior redução no número de capilares alveolares, mesmo quando comparado ao grupo exposto à nicotina. A conclusão indicou um prejuízo mais significativo para as trocas gasosas e perfusão de sangue pulmonar no grupo exposto ao cigarro eletrônico. As imagens a seguir são fotomicrografias que representam, em mesma escala, os alvéolos pulmonares dos animais dos grupos estudados, mostrando o espaço aéreo alveolar. As setas representam o número de capilares alveolares. Aí você tem aqui, então, essa micografia, né? Aqui mostra, então, vários alvéolos, né, com os seus capilares sanguíneos, né? Aqui é um espaço alveolar que os alvéolos foram meio que destruídos, não? Aqui também você tem um espaço maior entre os alvéolos em relação a né? E a questão agora que a gente vai ter que relacionar com esse gráfico, tá?
O gráfico abaixo mostra dados quantitativos referentes à área do espaço aeroalveolar e à contagem de capilar. Então, em A, vocês podem ver aqui, né, que a gente tem, então, uma quantidade menor de área de espaço aeroalveolar, tá bom? Então, é um espaço mais, tem mais alvéolos, ok? Porque é menor o espaço, né? A gente já pode ver que é A1, tá? Nesse caso aqui, já fala que a média da contagem de capilares, tá? Então, tem muito mais capilares, né? Vascularizando, então, esse espaço alveolar, desse pulmão. E aqui em B, a gente vai ter uma quantidade maior de espaço alveolar, mas ela é reduzida, né? Em relação a C, tá vendo? Ela é um pouquinho menor, tá? Agora, aqui a gente vai ter uma maior contagem de capilares do que em C, tá bom? Então, aqui vai ter menos capilares e aqui vai ter uma maior quantidade de espaço. Considerando os resultados mencionados acima, assinale a alternativa que relaciona corretamente o painel da fotomicrografia e os dados gráficos do grupo exposto ao cigarro eletrônico. Então, o que o cigarro eletrônico faz? Ele aumenta o espaço alveolar e reduz as paredes alveolares. E o resultado foi superior, do grupo do cigarro eletrônico, foi superior, né, ao da nicotina. Olha lá, ó. Mesmo quando comparado ao grupo exposto à nicotina. Então, gente, o que a gente pode ver aqui? Que esse 1 seria A1, tá? Por quê? Porque tem uma quantidade de alvéolos, né? Boa. Então, não tem um espaço rompido, tá vendo? Os alvéolos estão todos protegidos, digamos assim, né? Não foram não receberam danos. Aqui nesse caso tem uma quantidade boa também de capilares sanguíneos. Agora em B, a gente pode ver que ele é o espaço que tem mais ou menos, né, a quantidade de espaços alveolares e tem um pouco mais de capilares sanguíneos, né? Agora, C, ele está totalmente, né, rompido e com pouquíssimo quantidade de capilares. Então, a resposta correta é, em vez de 2B, 2C, 3B, 3C. O que vocês acham? 2B, 2C. Aqui, olha, a resposta é a B, tá? É 2C. Vocês podem ver que aqui, ó, a gente tem um espaço maior, totalmente rompido, ok? E aqui, a gente vai ter essa parte que é mais ou menos protegida, né? Ainda tem capilar, mas não tem tanto assim quanto aqui em... desculpa, 2C. Aqui até tem capilar, mas não tem tanto quanto na parte da nicotina e do ar exposto ao ambiente, ok? Então, ele não tá morto, tá? Tá passando ainda aqui o capilar sanguíneo. Tá viva essa pessoa, mas ela tá com o pulmão bem lesado, ok? Possivelmente esteja cuspindo sangue, porque vocês podem ver que romperam, né, todos esses capilares, tá bom? Então, vamos lá. Tararana. Resposta B. A imagem 2 mostra o aumento dos espaços alveolares associados à diminuição da média de contagem dos capilares alveolares. Ok? Essa é da Unicamp, gente. Sistema cardiovascular. Esse aqui foi o último sistema que nós estudamos. Acho que tá fresquinho aí pra vocês. Olha essa imagem que linda, gente. Esse coração, né? Perfeitinho. Vamos lá. Essas veias e artérias aqui fora, né, são arteríolas e vênulas, são do próprio coração e elas estão aqui dessa parte externa do coração para trazer nutrientes e trazer também aí os nutrientes e os gases para o próprio músculo cardíaco continuar pulsando, né, pelas fibras de Purkinje. Já na parte interna, a gente tem essa anatomia aqui lindona, onde o coração recebe sangue do seu corpo aqui pela veia cava, ó, ela descendo aqui, veia cava superior, chegando no átrio, né, direito.
E aqui nós temos a veia cava inferior, chegando aqui no átrio direito. Então, o átrio direito sendo essa parte aqui, essa primeira porção do seu coração. Aqui a gente tem as válvulas tricúspides, né? Eu mostrei essas válvulas para vocês no laboratório. Aqui descendo a gente vai ter os ventrículos, os ventrículos não só, ventrículo direito. E aí, conforme o coração contrai essa região, aqui se dilata, então aqui faz sístole, aqui faz diástole. E esse sangue, então, é bombeado para a artéria pulmonar. Essas artérias pulmonares vão para os pulmões, tá bom? Então, você pode ver que passa uma para cá e uma aqui por baixo da aorta, né, que tá saindo aqui. Lá no pulmão faz a troca gasosa, lá no capilar sanguíneo, né, lá no alvéolo. E aí recebe, então, oxigênio. E esse sangue vai voltar, então, vermelhaço. E entra por onde? Pelas veias pulmonares, ó. Eu tenho veias aqui e aqui. E elas, ó, se desembocam nessa porção, que é o átrio esquerdo. Então, veias pulmonares vindo de ambos pulmões, né? Trazem esse sangue aí, rico em oxigênio, e chega aqui no átrio esquerdo. Passa pela válvula mitral, que é a bicúspide, enche a cavidade do ventrículo esquerdo, e esse ventrículo esquerdo vai bombear aí, né, vai mandar esse sangue todo rico e oxigenado para o corpo. Por onde? Pela aorta. A aorta, então, que tem 3 saídas, né? Ok? Bom, tem aula aqui no canal, pausadinha, acho que o sistema cardiovascular, gente... Eu tenho uma que eu tô fazendo a dissecação do coração e tem uma que eu explico passo a passo da fisiologia do sistema cardíaco, tá bom? Pressão arterial, é bom a gente saber. Então, é o seguinte, né? Uma pressão normal, geralmente ela tá aqui, a sistólica, né? Menor que 120 e a diastólica menor que 80, né? Na sístole e diástole, né? Que esses aparelhinhos geralmente medem. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos, onde eu tenho uma pessoa com 120 a 70 e outra de 195 a 103. A primeira imagem, vocês podem ver que de 120 a 70, ó, ela tá aqui, ó, em normal, tá bom? Menor que 120, né? Menor que 80, tá? Então, se ela tivesse com 120 a 80, a gente ia falar que tava com a pré-hipertensão. Mas, e agora, este caso aqui desse segundo braço, 195 a 103. Neste caso, é uma pessoa numa crise hipertensiva, tá? Já tá numa emergência médica. Vejam só, pode estourar os vasos, gente, muita pressão arterial. E o que que acontece com essa pressão arterial? Por que chega nesse ponto, né? Nervosismo, sedentarismo, falta de cuidado com a alimentação, ok? Então, tem que cuidar disso. Bom, aqui eu mostro para vocês, então, a relação de veias, artérias e da circulação sistêmica. É bom que vocês tenham clareza da ligação destes 3 sistemas, tá? Gente, acho que eu já tô terminando, deixa eu ver. Vai faltar só fazer as questões. É o seguinte, esta aula é revisão, ok? Então, você vai falar assim, professora, mas e aquilo? Tem mais aulas aqui no canal que eu detalho melhor, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo coração. O coração, então, ó, tá recebendo sangue, ó, do corpo inteiro, tá vendo? Pela veia cava. Veia cava inferior, veia cava superior. Chega no átrio direito. Do átrio direito, bombeia para o ventrículo direito. Ventrículo direito manda para os pulmões, tá? Pulmão direito e esquerdo, olha lá, pulmão fazendo troca gasosa, volta pela veia pulmonar. Aqui também, ó, pulmão, tá vendo? Direito fazendo a troca gasosa, volta pela veia pulmonar, que desembocam aqui no átrio esquerdo. Átrio esquerdo, válvula mitral, né, que libera para o ventrículo esquerdo, que bombeia então para a aorta. A aorta que manda para o corpo inteiro, tá? Então, a aorta é essa vermelha que passa aqui, tá? Acho que não tem, não. Eu não tô achando aqui uma legenda de aorta. Mas a aorta passa aqui, ó, onde tá meu mouse, ó. Passa por baixo aqui da artéria pulmonar e tá aqui, tá? Bom, a aorta bombeia pra parte de cima, cabeça, né, lá, artérias carótidas, tá vendo? A gente tem 2. Então, vai pra cabeça, os membros superiores, né, que é ombro, aqui no caso.
E depois da outra parte da aorta desce, né, para a parte inferior, aí eu brinco que é joelho e pé, né? Então é assim, descendo aqui, vai passar também pelo fígado, uma vez também que vai buscar também aí a questão da quebra do glicogênio, né, com a insulina, a gente vai falar disso em sistema endócrino logo mais, tá? Descendo aqui, a gente vai ter a aorta, ó, distribuindo então esse sangue para todos os órgãos. Lembrando que quem faz a filtração do sangue, gente, matéria aí que a gente já vai entrar, depois dessa matéria do cardiovascular eu já vou entrar em urinário, tá? Então, atenção, o sangue é filtrado aqui nos rins e toda a parte, tudo aquilo que é líquido, que você não precisa mais, né? E também um pouquinho de glicose, um pouquinho de ureia, né? Tudo que é tóxico é filtrado e sai aqui, ó, pelos ureteres, tá? Vai pra bexiga urinária e você urina lá pela uretra. Bom, então esse sangue, ele é filtrado aqui. Depois de ser filtrado, ele volta, então, né, com tudo aquilo que é bom, que faz bem pro seu corpo, né? Continua aí limpinho. E aí tudo que é usado depois volta para a veia cava, que vai voltar lá pro coração. Mas continuando aqui, ele escreveu aqui como membros inferiores, é bom lembrar também que ele passa, né, por todo o seu trato, por todos os seus membros inferiores. Desculpa, gente, estou pensando em outra coisa e tá aqui, ó. Olha aqui, ó, intestino. Esse intestino aqui é o intestino delgado, onde ele vai liberar, então, todos os nutrientes que entram na sua corrente sanguínea e você também vai distribuir isso aqui, tá? Então, como que aquilo que você come vai parar, por exemplo, a cenourinha que você come vai parar lá nos seus olhos para fazer bem para sua visão. Você absorve aqui a vitamina A, vamos por assim, vai por todo o seu processo circulatório, tá? E aí esse sangue, ao ser bombeado, ele também vai lá para a parte superior e lá ele vai também distribuir os nutrientes, ok? Então lá vai chegar a vitamina A da cenourinha que estava aqui, ok? É por essas vias aí. Tudo que é vermelho, rico em gás oxigênio, tudo que aqui está em azul é pobre em gás oxigênio e tem uma maior concentração de gás carbônico. Bom, perguntinha da UDESC, né, lá de Santa Catarina. Analise as proposições em relação à circulação sanguínea humana. 1. As veias possuem uma camada espessa de tecido conjuntivo e muscular para poder suportar a pressão sanguínea vinda do coração, que aumenta na medida em que o sangue se afasta do coração. 2. No coração, o sangue que sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta é rico em oxigênio. 3. A circulação que leva o sangue rico em oxigênio para os pulmões o coração é chamada de pequena circulação, tá? O sangue rico em gás carbônico passa do átrio para o ventrículo direito. Depois, o sangue é bombeado para as artérias pulmonares direita e esquerda, que leva o sangue para os pulmões para que ocorra a hematose. Então, né, aí nós temos algumas observações e aí vocês têm que falar se é correta ou não, né? Bom, a número 1 aqui, ó, as veias possuem uma camada espessa de tecido conjuntivo. Então, não sei se vocês se lembram, mas os vasos sanguíneos são compostos da mesma estrutura, né? Tecido conjuntivo e tal. Mas agora a espessura é diferente, né? As veias geralmente elas são mais finas, elas não são tão grossas. Quem é grossa? A artéria, tá? Então, a artéria ela é mais grossa e a veia então mais fininha. A artéria é mais grossa para aguentar mesmo, né, gente? A pressão do coração, tá? Então, já podemos ver aqui que a letra D e a E não são, né, as respostas, tá bom? Vamos ficar entre essas aqui. Bom, no coração, o sangue que sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta é rico em oxigênio. Sim, tá certo, tá? A circulação que leva o sangue rico em oxigênio para os pulmões e o coração é chamada de pequena circulação. Sim, mas ó, a circulação que leva o sangue rico em oxigênio para os pulmões, tá? Então, não, na verdade é o sangue pobre em oxigênio para os pulmões.
é chamada de pequena circulação, mas o sangue não é rico em oxigênio, então o sangue pobre em oxigênio, né? Porque daí vai pro pulmão, justamente para o pulmão colocar mais oxigênio. Então a 13 está errada, tá bom? Então onde tem 3 está errada, onde tem 1 está errada, a resposta correta então sendo letra A. Aí, tá bom? Aqui é a observação. Gente, eu fui falando rápido para o vídeo não ficar tão extenso, já que são 3 sistemas. Mas vocês podem pausar e tentar fazer, né? Então tem essa opção aí. Bom, essa foi a nossa videoaula aí de revisão. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é óbvio, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Me deixem aí as suas dúvidas nos comentários. E assim que possível, eu vou respondendo vocês aí durante o dia, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!